Olá pessoal, boa tarde. Nós tivemos um probleminha técnico, por isso que a aula acabou atrasando, tá? A gente estava com dificuldade para entrar no Instagram, mas vamos já iniciar nossa aula agora de saúde do idoso. Eu sou Jaqueline, sou fisioterapeuta, sou professora aqui que faz parte do corpo educativo aqui do Moura. E hoje nós vamos dar início à aula de saúde do idoso. Qualquer dúvida, se tiver algum problema para ouvir, o áudio tiver dando problema, vocês vão sinalizando aqui para mim, tá bom? Vamos iniciar? Então, para a gente compreender a saúde do idoso, a gente tem que entender como é que funciona o envelhecimento do corpo, né? O envelhecimento do corpo humano. E aí a gente tem alguns conceitos, né? Aí a gente vê que, de acordo com o Estatuto do Idoso, são consideradas pessoas idosas os indivíduos que possuem idade igual ou superior a 60 anos. O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo e inevitável. Quer dizer que a gente não tem como parar, não tem como interromper, não tem como a gente retardar esse processo. É um processo natural, fisiológico e que ele vai acontecer para todo mundo, para todo ser. E durante o processo de envelhecimento, a gente vai apresentar algumas mudanças morfológicas. Morfológicas, que refere-se à parte da parte física mesmo, né, que a gente vai ter algumas alterações em todo o organismo, aparentes ou não, né, que a gente consiga ver a olho nu, como na pele, por exemplo, tanto aparente como aquelas que a gente não consegue ver, né, que são as mudanças fisiológicas de órgãos, né, tudo vai mudando, bioquímica, funcional e psicológica, tudo vai alterar, tudo vai ter uma mudança, né, durante esse processo de envelhecimento. E ele é um processo não homogêneo. Por quê? Porque é um processo que ele vai ocorrer para todo ser humano vai acontecer esse processo, porém ele vai acontecer de uma forma diferente para cada um, né? Aí vai depender de como que você vai lidar com esse processo. Se você tem alguma comorbidade, né, alguma doença que vai acabar acelerando esse processo de envelhecimento, né, isso tudo vai também interferir nesse processo de envelhecimento. Fatores relevantes de como esse processo vai acontecer, né? Fator genético, que a gente sabe que para algumas pessoas o envelhecimento ele chega um pouquinho mais devagar, ele vai um pouquinho mais brando, né? Se não tem uma alteração a nível funcional ou alguma comorbidade, alguma doença que vai interferir nesse processo. A genética também, ela conta com relação ao aspecto físico, né, que a gente sabe que tem pessoas que aparentemente envelhecem mais rápido do que outras. Os hábitos de vida, né, como eu falei, vai também interferir nesse processo, porque a gente sabe que certos hábitos podem levar a um envelhecimento mais acelerado, mais precoce, né? Como fumar, né? Não ter uma qualidade de vida, não manter exercício, que ajuda também no processo natural, fisiológico de envelhecimento melhor, né? Podendo até evitar algumas doenças. A condição socioeconômica também tem interferência, porque a gente sabe que algumas pessoas não têm condições de manter uma qualidade de vida, porque a gente sabe que também é necessário uma parte econômica, né, para ter uma alimentação de qualidade adequada, né, ter acesso a medicamentos, acesso ao público médico, né, para se
para ter um acompanhamento. Muitas vezes essas pessoas não têm condições e aí acaba interferindo nesse processo de envelhecimento, sendo um processo não muito bom para alguns. Aspectos culturais também podem interferir de acordo com a cultura da sociedade. A discriminação ao gênero, etnia e raça também pode ser um fator de interferência nesse processo. Gênero, porque geralmente as mulheres tendem a cuidar-se mais, né, do que a população do sexo masculino. Então, isso pode ser um fator também que tenha interferência no processo de envelhecimento, assim como a raça e a etnia. Aí vai de cada sociedade. E aí, com o aumento da prevenção de doenças, através dos programas de saúde, o avanço da medicina, da tecnologia, a queda da natalidade e da mortalidade, ocorreu um aumento da expectativa de vida, né? Então, com essa expectativa de vida, a gente tem uma população idosa crescente, cada vez mais crescente, e é um público muito grande para assistência do meio médico, assistência da saúde, né? É uma população que a gente vai trabalhar bastante. Mais um conceito aí para a gente entender sobre o processo do envelhecimento. Como eu falei anteriormente, é um processo individual, né? Ele vai acontecer para cada um, para cada ser humano, só que de uma forma diferente, né? Aí vai depender do que é que você vai, do cuidar mesmo do corpo humano, do cuidar da saúde durante todo o processo de envelhecimento, né? Que ele é um processo sequencial, acumulativo, né? Tudo que a gente faz com o nosso corpo vai acumulando, vai tendo um acúmulo de consequências que futuramente vai mostrar-se como um envelhecimento bom, um envelhecimento ativo ou um envelhecimento patológico, né? Um envelhecimento que, com o acúmulo dessas consequências de maus hábitos, podem levar a um envelhecimento não saudável, um envelhecimento com doenças, né? Patológico. Ele é irreversível, não tem como parar, universal, porque é para todo mundo, né? E o envelhecimento fisiológico natural, ele não é patológico. Por quê? Porque ele é um processo que vai acontecer, né? Ele tem que acontecer necessariamente. Porém, não é necessário envelhecer, ter um envelhecimento patológico, né? Você pode envelhecer e ao longo do tempo manter-se saudável. Não quer dizer que envelhecer é ter na sua saúde agregado doenças, né? Agregar doenças a esse processo. Aí já não é um processo fisiológico, né? É um processo patológico. Então, senescência é o processo de envelhecimento fisiológico, natural, que vai acontecer de toda forma, né? Vai acontecer o envelhecimento de todo o corpo, de todos os órgãos, de todo o organismo, de uma forma natural, tá? E aqui a senilidade é aquele envelhecimento que ele é também considerado um envelhecimento patológico, né? É um processo de envelhecimento que pode ser acelerado devido a patologias, devido a comorbidades, a doenças, né? Que aí vai acabar acarretando num aceleramento desse envelhecimento. Ó, aí mais um dado para a gente estudar sobre a população idosa. Atualmente é uma população que representa cerca de 9% da população brasileira, né? E aí as perspectivas, ó, é que em 2050, 80% da população idosos viverão em países de média e baixa renda. Então, quer dizer assim, antes a população idosa, a gente não tinha tanta expectativa para uma população, ó, principalmente de baixa renda.
Hoje não, essa população ela está cada vez mais crescente e aumentando em todas as faixas, né, de renda, de rentabilidade, né, e nos países também. Então, é uma população que está cada vez mais crescente. E no Brasil, a expectativa de vida está chegando a 70 anos. Que é um dado que a gente não via muito acontecer isso antigamente, né, nos anos anteriores. Aí, para entender um pouquinho esse processo, a gente tem aqui essa pirâmide da faixa etária ao longo dos anos. Aqui em 1940, aqui a base a gente vê aqui, ó, não tá muito nítido para vocês, mas eu vou falar, tá bom? Na base, a gente tem aqui a população de 0 a 4 anos, tá? Criança. Subindo mais um pouquinho, a gente tem uma faixa de 15 a 19 anos, né, da adolescência. Subindo mais um pouquinho aqui, ó, a gente tem uma faixa de 35 a 39 anos, já uma idade adulta madura, né? E aí de 55 a 59 anos, a gente vê que já vai afunilando, já vai diminuindo essa população, né? Veja aqui, ó, de 55 a 59 anos, olha a diferença da quantidade dessa população para a população aqui, ó, de 15 a 19 anos, por exemplo. Ó, uma população bem maior, né? Enquanto que quando vai ao avançar da idade, essa pirâmide aqui de 1940, ao avançar a idade, ia diminuindo a quantidade dessa população. Ó, 75 a 79 anos, já não tinha tanta população assim, né? Uma população bastante reduzida. E aí a gente foi evoluindo, ó, chegando em 1980, essa base já foi modificando. A gente vê que essa base, população jovem, já foi ficando um pouquinho mais próximo a quantidade, né? Um pouquinho mais próximo da população adulta chegando até idosos, né? Já começou a ter uma modificação aqui. 2018, olha só como mudou bastante, né? A gente vê que essa população aqui, ó, de 35 a 39 anos, população adulta de 55 a 59 anos, já na transição aqui para a fase idosa, essa população aqui, ó, se tornou uma população grande, né? Uma população que toma bastante conta aqui dessa pirâmide. Ela já modificou bastante. Enquanto que essa população de 0 a 4 anos, ó, deu uma reduzida. Veja que ela tá um pouquinho menor com relação a essa parte central aqui, né? Que essa parte central diz respeito à população adulta, tá? Então, aqui a taxa de natalidade, com a queda da taxa de natalidade, essa base foi alterando, ela foi reduzindo, enquanto que o centro da pirâmide ela foi aumentando, né? Que é a fase adulta a idoso. E olha só a perspectiva, a projeção para 2060. Então, assim, a pirâmide quase que não existe mais, é o formato de pirâmide, né? Ó, a base praticamente é igual aqui ao ápice, né? A gente vê que a população idosa, ó, essa faixa de 75 a 79 anos, crescerá bastante. Então, é uma população que a gente tem que estudar bastante para poder dar assistência, suporte que é necessário, né, para manter a saúde dessa população. É uma população que a gente vai ter muito no ambulatório, no ambiente hospitalar, né, na clínica. É um paciente que a gente vai trabalhar bastante. Ó, mais um conceito aqui, envelhecimento ativo. O que diz respeito a isso? Ele consiste numa vida produtiva, uma vida saudável, né? Que aquele idoso, ele não seja não é mais aquele
idoso, vovozinho, vovozinha que ficava em casa só fazendo tricô, conversando. Não. Hoje, esse cenário ele mudou bastante, né? A gente consegue observar que hoje os idosos, eles estão numa vida muito ativa, produtiva, né? Eles trabalham, né? Eles possuem uma vida social ativa em igreja, em encontros de amigos, né? Eles praticam atividade física, cuidam-se mais, né? E isso é bom. Um idoso ativo, ele tá passando pelo processo de envelhecimento, só que aquele envelhecimento fisiológico. Quanto mais ativo, mais chances dele ter um processo de envelhecimento bom, né? E não aquele envelhecimento patológico da senilidade que a gente viu logo lá no início. Isso mesmo, Simone, é aquele paciente, né, aquele idoso ativo que consegue fazer muita coisa. Não é para ficar só lá sentadinho, esperando a vida passar, não. Quanto mais a gente estimular esse paciente, essa população a ter uma vida ativa, melhor para a saúde deles, né? Melhor para a sociedade também, que vai ter uma população grande, né, que a gente viu naquelas pirâmides, como tá mudando, uma população grande e é uma população que vai contribuir economicamente também, né? Ó, aí a gente vai entrar para a parte de entender como é que vai acontecer essas alterações. A gente vai ter aqui alguns exemplos, né, fisiológicos e anatômicos desse processo de envelhecimento. Basílio. Ah, hoje conseguiu entrar. Muito bem, que bom. Vamos acompanhar. Qualquer dúvida vai chamando aí, tá bom? Ó, com relação à anatomia aqui, composição e forma do corpo, a gente vai ter alteração, né? A gente consegue perceber que o idoso, com o passar do tempo, a gente vai perceber que aquela população, ela já não tem aquela estatura de antigamente, né? Se você pegar uma foto daquela pessoa idosa e comparar aquela foto de antigamente com ela agora, você vai ver que mudou muita coisa. E uma dessas coisas que a gente consegue ver visivelmente é a estatura, né? A gente vê que aquele idoso ele começa a achatar um pouquinho, muda um pouquinho a estatura dele. É um processo fisiológico normal que vai acontecer para todo mundo, tá? Vamos voltar. Então ela ela pode começar a diminuir a partir dos 40 anos. Não necessariamente a partir dessa idade, mas é uma média de como e quando esse processo pode começar, né? Aí vai depender muito daqueles fatores que a gente viu logo no início. E por que isso acontece? Essa diminuição da estatura, né, do tamanho da pessoa. Ele acontece devido a algumas alterações anatômicas. Aqui, ó. Tem uma diminuição do arco dos pés. Quem tem o pé normal, que tem o pé normal fisiológico, a gente possui um arco, né? Ele não é completamente plano, reto, né? Ele não, que é chamado pé chato, o fisiológico ele tem um arco, não exacerbado, que não seria o normal, mas aquele arcozinho que é fisiológico mesmo. Então esse arco ele tende a cair um pouquinho. A curvatura, mas o que a gente mais observa de alteração com relação à estatura é a curvatura da coluna, né? Ela tem uma modificação bastante visível. E a gente tem também aqui, ó, uma diminuição do diâmetro dos discos intervertebrais, né? A gente sabe que o disco ele é como se fosse uma esponjinha entre uma vértebra e outra. Deixa eu voltar aqui. O disco intervertebral ele funciona como um suporte,
né? Para que não haja colisão de uma vértebra com a outra. A gente tem esse disco que ele serve como se fosse uma esponjinha para absorver o impacto, né? Então, com o tempo, ele fica aqui entre uma vértebra e outra. Com o tempo, esse disco ele vai se degenerando um pouquinho, ele vai reduzindo. Então, isso também ele influencia na diminuição da estatura, né? Porque uma vez que eu tenho aqui um espaço, nesse espaço está o disco. Se ele diminuir, vai aproximar uma vértebra da outra. E isso vai fazer com que tenha achatamento, né? Que aí interfira na altura da pessoa. Aline Maria. Professora, por isso que os idosos têm que pelo menos fazer um pouquinho de caminhada até dentro de casa mesmo, né? Isso, Aline, isso mesmo. Principalmente agora, nesse período de quarentena, que eles têm que ficar em casa, né, para se proteger. Então, assim, é uma forma também deles passarem o tempo, né, para não ficar naquela ansiedade, né, de querer sair. Então, a pessoa que convive com o idoso pode estar orientando, pode estar estimulando o idoso a fazer exercício em casa, né, com segurança, claro, né, para que não haja nenhum perigo para a saúde dele, mas estimular seria uma situação boa, principalmente nessa quarentena. Vamos lá. Outra alteração muito comum que a gente também consegue perceber no processo de envelhecer, né, do envelhecimento, é no sistema tegumentar, na pele. A espessura da pele, ela começa a ficar um pouquinho mais fininha, ela altera, né? Ela diminui um pouquinho. E aí os vasos sanguíneos, eles ficam um pouquinho mais aparentes, né? Eles ficam um pouquinho mais suscetíveis a lesões, né? Porque, que são chamadas essas manchinhas que parecem uns hematomazinhos, são chamados de equimoses, porque qualquer encostou um pouquinho a pele na cadeira, né, bateu, mesmo que seja devagar, já pode ocasionar numa lesão, né, numa lesão desse porte que é chamado de equimose, aqueles pequenos hematomazinhos. Isso acontece porque a pele do idoso ela é muito fininha, né, isso é normal, por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente idoso cadeirante, né, que ele acontece muito de machucar, encostou um pouquinho, bateu, mesmo que devagarzinho, já faz uma equimose. E aí a gente tem que ter cuidado para que não seja lesionado muitas vezes, né, para que não tenha nenhum problema, tá? E aí, como a espessura da pele ela diminui, né, ela reduz um pouco, ele fica um pouco mais suscetível, o idoso, a desencadear em hipotermia. Quando chega, principalmente a época do frio, hipotermia, a temperatura cai um pouquinho, né? Então, a temperatura do corpo. Aí o paciente pode. Por isso que o idoso, ele geralmente vive assim, ó, de casaquinho, né? A gente às vezes não tá sentindo frio, tá até com calor, mas o idoso sempre tá referindo frio, né? E é por isso mesmo aqui, ó, pela espessura da pele diminuir e ele não ter mais essa proteção a mais que a pele impõe, né, contra esses fatores ambientais, né, que seria no caso o frio. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Tatiane. Isso tem a ver com a epidemiologia da população idosa. Sim, Tati, aquela relação lá das pirâmides, a gente tá vendo como é que tá funcionando essa mudança epidemiológica, né? Que antigamente a gente tinha uma taxa de natalidade muito grande, muita criança nascia e a mortalidade, a gente não tinha idoso que chegava a 70 anos como hoje, né? E hoje a gente vê que a nossa população idosa cada vez mais crescente e aí é uma população que a gente tem que dar bastante atenção.
né? Que é uma população que a gente vai ter que trabalhar muito, tá? Vamos aqui avançar. Olha aí, acho que alguns de vocês já devem ter percebido esse tipo de alteração aí também na pele do idoso, né? Que são essas manchinhas salientes, né? Proeminentes. Parece até uns carocinhos, né? Uns sinais, aquele chamado sinal de carne. Mas isso aí é uma situação que é comum acontecer e é fisiológico também, tá? Não, ele não tá ligado à doença, tá? É uma situação fisiológica mesmo, que ele tem um aumento de queratina com sebo, né? A junção de queratina com sebo, e aí pode levar essas manchinhas escuras e proeminentes na pele. Mas aí a gente tem que ter muita atenção ao avaliar esse tipo é, de surgimento, né? De sinais no corpo do idoso, porque a gente sabe que tem outras situações que são patológicas. Nesse caso, né, que tá aquela crostazinha, né, que aparece na pele do idoso, é uma situação fisiológica. Porém, há outros sinais que podem surgir que são patológicos. E aí a gente tem que ficar atenta, né, para poder ter uma avaliação correta, para poder acompanhar esse paciente, para que ele não evolua para uma situação pior, né? Então vamos lá. Ó, as glândulas sudoríparas e as sebáceas, né, as que produzem glândulas que produzem suor e sebo, que são importantes para regular a temperatura do corpo. Essas células, essas glândulas, perdão, elas tendem a diminuir a sua atividade, né? Então, por isso que a pele do idoso, ele fica com esse aspecto aqui, ó. Aquele aspecto de ressecamento, né? O idoso, ele não apresenta muito aquela sudorese, né? Ele já tem uma sudorese um pouquinho mais diminuída, a gente não percebe tanto isso, e a pele cada vez mais áspera, mais seca. Por isso que é importante é, fazer a hidratação correta, a orientação, né, para que a família faça a orientação correta, faça o uso, né, correto de hidratação na pele desse paciente, além da água, né, que a água a gente sabe que é a hidratação interna, mas além da água a gente também pode orientar esse paciente ou o cuidador a usar loções, hidratantes que possam também ajudar na hidratação dessa pele. Até porque a gente sabe que idoso para tomar água é bem complicado, né? Então, assim, não é o suficiente. Orientar também essa proteção a mais, né, do hidratante seria bastante interessante. Ó, aí, como eu falei anteriormente, a pele, ela também tem essa função, né, de regulação térmica, né? Que aí a gente sabe que quando o corpo ele começa a ter um aquecimento além do normal, além do fisiológico, a temperatura ela aumenta um pouquinho, a gente começa a suar, né? Isso acontece muito, a gente percebe muito numa situação de febre. Por que a gente começa a sentir calor, começa a suar? Já parou para pensar? Nessa situação, o corpo ele responde com a sudorese para tentar diminuir um pouquinho essa temperatura, para que essa temperatura aumentada, exacerbada, ela não prejudique o organismo. Então, isso é um mecanismo de proteção do corpo. É um mecanismo de proteção do corpo, né, para que não haja danos aos órgãos, né, para que não haja também choque térmico. Sistema ósseo, a gente também tem muita alteração, né? A gente sabe que nós temos células que produzem massa óssea, que remodelam a massa óssea, e com o passar do tempo,
essas células, elas vão diminuindo um pouquinho, essa atividade celular, ela diminui um pouquinho na medula óssea, e aí pode ocasionar nesse desequilíbrio, ó, de recomposição de formação óssea. Aqui a gente percebe um osso normal, né, com aspecto normal, e um osso já com a reposição óssea não adequada, né, levando aí uma situação de osteoporose. A gente vê que essas caverninhas, essas trabéculas, elas começam a ficar maiores, né, elas começam a aumentar. Essas caverninhas, elas começam a aumentar, deixando o osso muito poroso, muito frágil, suscetível à fratura. E aí já seria numa situação de osteoporose. Sistema articular e sistema muscular. A gente consegue também perceber isso no paciente idoso, essa perda gradativa de massa muscular, né? A atividade das células como um todo vão diminuir, né? Tendem a diminuir, o número de células elas vão cair, né? Levando a uma redução dessa massa muscular. A gente percebe que o paciente idoso, a gente vê mais pele e osso, é bem molinho, né? Aquela a gente toca, sente bem molinho. Por quê? Porque ele tem mais massa gorda ali. A massa magra, chamada massa magra, que é a muscular, ela diminuiu, né? Então, como diminui, o tônus ele diminui um pouquinho, fica um pouquinho mais flácido. Aí elas começam, com o passar do tempo, as células musculares começam a atrofiar, começam a degradar, né? E são substituídas por tecido gorduroso e conjuntivo, né? Fica um tecido mais frágil, mais fraco, sem tanta força, porque a musculatura ela diminui um pouquinho. E nos tendões ocorre uma diminuição da resistência, né? Ele já não tem aquela flexibilidade quando jovem, né? Ela começa a ter um pouquinho mais de redução, um pouquinho mais de dificuldade. Aqui um exemplo para a gente observar como é que isso acontece na região do músculo. Ó, aqui um músculo normal, né? Um tamanho normal. E aqui, com o passar do tempo, uma pessoa mais já com processo de envelhecimento, idosa, a gente consegue perceber que a musculatura já não está no mesmo tamanho, tamanho não, no diâmetro como era quando a pessoa era jovem, né? Ela diminuiu muito, né? E aí acontece de ficar um pouquinho mais flácido, mais sem força. Faz parte do processo normal, fisiológico de envelhecimento. Sistema nervoso. A gente também vai ter algumas alterações, né? Para alguns um pouquinho mais brandas, para outros um pouquinho mais severas, mas isso também vai acontecer com todo ser, com todos os seres humanos. Ó, o volume e o peso da massa encefálica, ela diminui, né? E também está associada à perda neuronal, né? Quer dizer que os neurônios, eles tendem a diminuir um pouquinho a sua quantidade. Por isso que o idoso fica um pouquinho mais lento, né? A gente tem que ter mais paciência porque faz parte do processo de envelhecimento. Ó, aí aqui a gente consegue observar uma estimativa, que estima-se que há uma redução de cerca de 5% de toda a massa encefálica, né, do número, da quantidade de neurônios que a gente tem no nosso cérebro. Cerca de 5% a gente pode perder até os 70 anos e 20% até os 90 anos de idade. Sistema cardiovascular. Também a gente consegue observar algumas alterações. As principais são associadas à senescência, que é o processo de envelhecimento normal, fisiológico, né? E elas ocorrem no miocárdio que é o músculo que trabalha, que faz com que o coração funcione, né? Músculo.
no nó sinoatrial, nas válvulas cardíacas, nos vasos sanguíneos. E elas se caracterizam por modificações de ordem anatômica e funcional, ou seja, tanto a anatomia como a funcionalidade do órgão ela vai alterar, né? A força de contração, a potência da contração do miocárdio, né, do coração, do músculo que faz a contração do coração, né, que faz a contração para que haja o bombeamento do sangue para todo o corpo, essa força ela tende a diminuir um pouco, né, ela começa a diminuir um pouquinho. Ele pode também ficar um pouco maior, um pouco mais expandido, já levando essa consequência também da redução do bombeamento, da contratilidade do músculo, né? As válvulas elas tendem a ficar um pouco mais rígidas também. Tudo, vaso sanguíneo também tende a ficar um pouco mais rígido. Tudo isso são alterações que a gente já espera nesse processo de envelhecimento. Aí a gente consegue observar aqui, ó, as, as, as nossas artérias, né? Os nossos vasos sanguíneos, que com o passar do tempo pode ter esse aumento da rigidez arterial. Essa rigidez ela pode até ocasionar num aumento da pressão, porque as válvulas, né, os vasos sanguíneos, eles têm uma certa flexibilidade. Com o passar do tempo, vai enrijecendo, essa flexibilidade diminui, e aí a pressão pode aumentar um pouquinho dentro do vaso, tá? Ó, elas podem apresentar espessamento, as válvulas cardíacas, espessamento das cordas tendíneas, calcificação, surgimento de aterosclerose. A aterosclerose é uma patologia, é uma doença. Essa doença ela é associada à gordura, ao acúmulo de gordura dentro do vaso, que aí esse acúmulo vai fazer um estreitamento aqui da passagem do sangue dentro do vaso. Esse estreitamento pode levar a um aumento da pressão, pode levar a uma situação de risco para o paciente idoso, tá? Aqui a gente consegue observar a passagem dentro do vaso normal, sem nenhuma obstrução, e a passagem do vaso, ó, do sangue, já com obstrução, já tendo uma certa dificuldade para que essa circulação flua naturalmente, porque a gente vê uma obstrução por placas de gordura aqui, chamada de aterosclerose. Muito ligado à questão do colesterol, né? Por isso que a gente tem que ter um controle aí, indicar um controle por parte da família, dos cuidadores, para que esses pacientes, né, esses idosos, pelo menos anualmente, né, uma vez no ano, façam seus exames de rotina, né, para manter uma qualidade de vida, para se houver alguma alteração, para que ele consiga cuidar o quanto antes, né, para que não chegue ao ponto de desenvolver alguma patologia ou uma situação de risco. Simone perguntou aqui, que pode causar um tipo de câncer. Você está falando com relação àquelas plaquinhas, aqueles sinais que aparecem na pele. Isso mesmo, Simone, a gente tem que observar, porque aqueles sinais são normais, são fisiológicos, mas há outros sinais que não são fisiológicos, que a gente tem que ter esse olhar clínico de observar, né? E esse tipo de câncer que você está se referindo é o melanoma, né? Que aí é um sinal, se você vê que o paciente tem um sinal e ele de repente começou a mudar de tamanho, começou a mudar de cor, né? Ele começou a se modificar. Isso pode ser um sinal de alerta
né, de uma situação de câncer. E aí seria interessante uma avaliação médica, mas para ter uma conclusão, né, um pouquinho mais especificado, um pouquinho mais detalhado com relação a isso, tá bom? Mas a gente tem que ter esse olhar clínico de observar e alertar, tá certo? A Rayane falou aqui, fica quase um conjunto só unidos. Me fala aí, Rayane, você está se referindo ao quê? Enquanto ela fala aqui, a gente vai continuar. Sistema respiratório, a gente também vai observar algumas alterações. Assim como no sistema circulatório, né? A gente vai ter também, ó, calcificação das cartilagens e das articulações da caixa torácica. Na nossa caixa torácica, a gente possui aquelas cartilagenzinhas de proteção para que não haja atrito de osso com osso. Lembra que eu falei da coluna? Essas cartilagens também estão presentes na caixa torácica e elas com o tempo vão se tornando rígidas, né? Vai acontecendo essa calcificação fisiológica normal. E aí, quando tem essa calcificação, tem esse enrijecimento da caixa torácica, a gente tem um drive respiratório um pouquinho mais deficitário, né? O que é isso? Então, para respirar, a gente precisa expandir a nossa caixa torácica, não é isso? Então, com esse enrijecimento, né, com essa calcificação das cartilagens, fica um pouquinho mais difícil para o idoso expandir completamente a caixa torácica para que haja o processo de respiração normal. Então, por isso que eles têm uma respiração um pouquinho mais curtinha, né? Aquela respiração bem discreta, né? Que a gente pede para ele respira fundo, e ele muitas vezes não consegue fazer isso porque ele tem essa dificuldade, que é uma dificuldade normal, fisiológica, que acontece mesmo com o corpo humano, tá bom? Aí a gente tem aqui um dado importante, ó, do diafragma. Lembra que o diafragma, lá na anatomia, vamos lembrar, o diafragma, ele é um músculo, né? Que é o músculo mais importante da respiração. E aí, esse dado aqui é importante porque, ó, ele mantém-se ativo independente da idade. E ele apresenta também a mesma massa muscular, a mesma quantidade em indivíduos jovens e velhos. Então, é um músculo que ele vai se manter ativo pelo resto da vida, tá? Então, assim, se a gente consegue perceber que aquele paciente não está conseguindo respirar direito, tá usando muito a musculatura respiratória para poder respirar, para poder expandir o pulmão, então pode ser que tenha alguma coisa errada, né? Isso já é um sinal de que a gente pode observar no nosso paciente, que a gente tem aquele olhar clínico de observar de que pode ter alguma alteração patológica ali naquele paciente, tá bom? Rayane, aquela parte fina do osso com a falta de massa magra. Só um minutinho. Rai, ele não fica assim a mesma coisa, né? Porque osso é uma coisa, músculo é outra. Mas é quase que ficasse com quase nada de músculo, né? Tem idoso que realmente a gente consegue perceber isso, que a parte de massa muscular, ela diminui muito, né? A gente quase não percebe que tem músculo ali. Acho que é só a parte de camada gordurosa e osso, mas ainda tem músculo sim, tá? Aí aqui na traqueia, né, ó,
traqueia, onde vai passar o oxigênio, né, para oxigenar o nosso pulmão, ela fica um pouquinho mais rígida também, né? A traqueia ela é em volta de cartilagem. Todas essas partes que são de cartilagem, elas tendem a calcificar com o passar do tempo e aí diminui um pouquinho a sua função. Aí as vias pulmonares tornam-se frouxas, né? E elas tendem a colabar com facilidade, dificultando o drive respiratório. Colabar, fechar. Quando a gente tem o alvéolo, né? Onde a gente vai ter a troca gasosa, ele tem que estar expandido, né? Ele tem que estar abertinho, né? Insuflado. Então, com o passar do tempo e até algumas patologias podem fazer com que esse alvéolo ele não fique tão expandido, ele colabe com facilidade, ele fecha com facilidade, dificultando a troca gasosa, né? A entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, prejudicando o drive respiratório desse paciente. Vão mandando perguntas aí, tá bom? Vamos interagindo. Gente, a gente tá quase próximo aqui de terminar essa live, né? A gente sabe que é 1 hora no Instagram, mas aí quando tiver bem pertinho de finalizar, eu vou fechar e vou reiniciar de novo, tá bom? Pra gente poder concluir a nossa aula, certinho? Simone mandou aqui uma pergunta. É por isso que os idosos têm dificuldade para alimentar, devido ao desgaste da traqueia. Não, Simone, porque a traqueia não é a passagem para alimento. A traqueia é a passagem para ar, tá bom? Então, se entrar alimento pela traqueia, ó, vamos voltar aqui para a gente entender esse conceito aqui melhor. Aqui, ó, traqueia, brônquios. Aqui no finalzinho a gente vai ter essas bolsinhas aqui de ar que são chamados de alvéolos, onde vai ter essa troca gasosa. Então aqui, ó, é a passagem do ar, tá bom? Onde passa alimento, não vai passar, não é para passar onde passa o ar, na verdade, não é para estar passando alimento, não. Se algum alimento cair nesse ducto, né, na nossa traqueia, e ir diretamente para o pulmão, vai acontecer um processo infeccioso, inflamatório, né, que pode se tornar uma pneumonia, que aí é um corpo estranho entrando no sistema respiratório, e o sistema respiratório ele vai reagir com um processo inflamatório, né, para tentar combater aquele corpo estranho que entrou na região do sistema respiratório. Deixa eu ver aqui. Aí, no caso, a dificuldade do idoso com relação a essas alterações na traqueia, nos alvéolos, na musculatura respiratória, tudo isso vai influenciar realmente no drive respiratório, na forma com que eles vão respirar, né? Aquela respiração bem curtinha, aquela respiração com mais dificuldade. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu subir aqui, só um minutinho. A Rai tá falando aqui que a gente não come direito se a respiração estiver alterada. Realmente, a gente não tem nem condições, né, de comer se você tá com falta de ar, se tá com a respiração com dificuldade na respiração, né? Aquela respiração curtinha, ofegante. Então, assim, você não tem nem como mesmo fazer a alimentação correta. Então, por isso tem que verificar o que é que esse paciente está apresentando, né? Para poder
sanar, tentar sanar aquela situação de risco para o paciente. Vamos lá, vamos continuar, vamos avançar. Aí sim, a gente vai entrar na parte do sistema digestório, Simone, né, das alterações que vão levar a uma dificuldade na questão da alimentação desse tipo de paciente, né, desse público. A boca tende a perder os dentes, né, é uma situação que a gente sabe que vai acontecer também, pode acontecer, principalmente naquele paciente, naquela pessoa que não teve cuidado com a higiene bucal, não foi educada, né, para ter uma higiene bucal adequada, então ele pode chegar a essa situação de perder os dentes e perder assim precocemente, né? Não sendo num processo de envelhecimento normal, né, fisiológico, isso se torna uma coisa mais tardia, mas para aqueles que não tomam os cuidados, né, pode ter essa perda um pouquinho mais precoce. A função mastigatória, ela se mantém, né, a gente consegue mastigar normalmente, caso contrário, a gente não teria como se alimentar, né, então essa função, ela se mantém, tá bom? Um pouco mais lento, né, porque a gente sabe que para mastigar, quem faz a função é o músculo. Como o músculo se torna um pouquinho mais deficitário, né? A sua força, sua função, ela começa a diminuir um pouquinho. Então essa mastigação, ela tende a ser um pouquinho mais lenta. Por isso que o idoso ele demora para comer, né? O esôfago, que é a passagem, o ducto que leva a comida até o estômago, ele também apresenta algumas alterações, mas um pouco mais discretas, né? Não tem tanta alteração assim de grande porte não, tá bom? O estômago, ele pode apresentar, né, um aumento da incidência de gastrite, né, um aumento dessa produção do suco gástrico, levando a uma situação de gastrite. Mas também assim não vai ter tanta alteração que leve a uma preocupação grande, não, né? A não ser que esse paciente já tenha um histórico na família ou um histórico durante toda a sua vida de problemas gástricos, né? Que possam ser